Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Este é um vídeo da playlist Crônicas ao Vivo, do canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu estou aqui na confluência da ponte, né, que liga Cachoeira a São Félix. Eu estou exatamente em São Félix e eu estou exatamente no ponto onde, há exatos 10 anos atrás, eu saltei de um ônibus, aqui mesmo, aqui, ó. Saltei de um ônibus aqui e fiquei esperando. Aqui vocês podem observar que tem uma linha de trem, a linha vem de lá e segue entrando pela ponte. Então, todo dia e até hoje, nessa ponte, passam trens. E do dia que eu cheguei aqui, exatamente nesse ponto, quando o ônibus me deixou aqui, estava passando o trem. E eu tive que ficar aqui parado com a minha malinha, esperando o trem passar no dia 26 de abril de 2016, há 10 anos atrás. Eu vou fazer esse vídeo, uma série, na verdade vai ser uma crônica em 4 partes, em que eu conto um pouco da minha experiência pessoal em relação a esses 10 anos do UFRB e 10 anos de Bahia. E aí eu aproveito para dizer que, além de ser uma playlist especial do canal Arte ao Vivo, das crônicas ao vivo, né? Deixa eu sair daqui porque tem alguém querendo passar com o carro. Além disso, eu cheguei a chamar isso de sincericídio, porque, vocês vão entender depois, eu decidi não mentir sobre absolutamente nada e contar tudo que eu vivi, ou tentar sintetizar tudo que eu vivi nesses 10 anos. Na verdade, isso nunca daria certo, porque 10 anos, ainda mais em 10 anos de Bahia, acontece muito mais coisa do que se poderia imaginar. Então, isso aqui, na verdade, é uma tentativa já fadada ao fracasso, mas, de qualquer maneira, também é uma tentativa de fazer uma síntese muito pessoal do que é essa minha experiência quando eu vim para cá, depois de fazer o concurso para professor do Secult. Esse canal, inclusive, o canal Arte ao Vivo, esse projeto de extensão, também está comemorando esse ano 6 anos de existência. Ele começou em 2020 e é isso. Quando eu cheguei aqui no Recôncavo no dia 26 de abril, eu vinha para ficar nesse lugar aqui, que é a pousada La Buena Vida. Um dos primeiros amigos que eu fiz aqui no Recôncavo, que é o Felipe da Vinha. Vim para cá para ficar aqui na pousada, e aí eu vou caminhar um pouquinho aqui para a porta, para, na verdade, focalizar um outro lugar ali na esquina. Não sei se vai dar para ver daqui, mas naquela esquina que está ali atrás, bem na esquina mesmo, lá no fundo, ficava um bar. E nesse bar
Tinha uma senhora que um dia, pouco tempo depois de eu ter chegado aqui, me perguntou: o que o senhor veio fazer nesse fim de mundo? Tudo bom? Ela veio perguntar. Esse rapaz, por exemplo, que passou, que eu cumprimentei ainda agora, é um dos meus primeiros amigos daqui. Ele era um menino na época que eu cheguei. Hoje é homem feito. E o pai dele morava, e ainda mora, quero crer, ou ele mora sozinho naquela, nessa casa aqui. E aqui atrás de mim, vocês estão vendo, agora esse bar está fechado, mas era um lugar onde tinha uma pessoa lá que me perguntou o que eu tinha vindo fazer. E é esse fim de mundo. Vou mostrar mais coisas. Aqui nessa porta, vocês estão vendo, tem uma vaga até. E é nessa vaga que eu estacionei o meu carro quando ele chegou alguns dias depois, né? Eu mandei no meu carro a minha pequena mudança para me instalar aqui. Eu não tinha nem fogão nem geladeira, então era precário mesmo. Primeiro morei num apartamento que fica aqui, bem aqui mesmo. Não vai dar para vocês verem, mas é logo na entrada, o 2, e depois eu fui mudado com um ano mais ou menos, eu fui para cá, para o apartamento 4. E agora eu vou falar um pouquinho de alguns outros lugares daqui. A melhor vista que você pode obter de Cachoeira é a vista que se tem justamente do lado de cá, do outro lado de Cachoeira, que é São Félix. Aqui vocês veem o Rio Paraguaçu, o famoso Rio Paraguaçu, e atrás de mim, vocês vão ver lá no fundo, a ponte que liga Cachoeira a São Félix. Essa ponte tem uma história que já foi muitas vezes contada. Ela era uma ponte que tinha sido construída pelos ingleses para ser levada para o Egito, e o Império Brasileiro conseguiu que ela fosse transferida para cá. O fato de vir para cá implicou numa certa adaptação, por isso a ponte até hoje ela é totalmente reta, e a parte de lá é meio inclinada, né, meio diagonal, então teve que fazer uma adaptação que existe até hoje na passagem da ponte. Aqui atrás ficam alguns dos testemunhos restantes, esse prédio ainda estava em pé quando eu cheguei, do que foi o Fausto do Comércio de São Félix, no período, ainda começo do século, ainda muito forte. E atrás de mim também está, do lado de cá, né, do outro lado do rio, onde vocês veem um casarão vermelho ali, pois eu vou filmar lá também, fica o Porto de Cachoeira, onde chegava o vapor de Cachoeira, que alimentava todo o comércio dessa região, inclusive todas essas residências aqui eram residências de ricos comerciantes, né? E era uma época de Fausto que depois conheceu a decadência. Por último, quero mostrar para vocês, atrás de mim aqui, vocês vão ver também o prédio da última fabricante de charutos que ainda se mantém, que é se eu consigo enquadrar ali no fundo, é a charutaria Daneman, que hoje é um centro cultural, onde muitas vezes eu assisti apresentações de filarmônicas, capítulo que deveria ter um tratamento especial nessa série, não vai dar tempo, mas vou tentar falar algumas coisas sobre as filarmônicas. Alguém deve estar se perguntando assim, tá, e onde é que fica a UFRB nisso tudo? A gente vai ver depois qual é o quarteirão que tem em Cachoeira, que é ocupado pelo Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Daqui dá para ver, mas vocês não vão enxergar. A gente vai mostrar depois isso. Há algumas dependências da UFRB que ficam do lado de cá, residências estudantis, e alguns num prédio também, as dependências específicas de ateliês e laboratórios do curso de bacharelado e licenciatura em artes visuais. Estou aqui em frente à lanchonete do Pato, né? Lugar que fica
Do outro lado tem a agência do Correios de São Félix. E aqui, como eu disse antes, eu não tinha fogão, não tinha geladeira, então eu vinha tomar o café da manhã todos os dias aqui no pátio. O dono, não sei se ainda é, era muito parecido com o Tim Maia, eu chamava ele de Tim Maia. Provavelmente aqui foi um dos primeiros lugares onde eu tive contato com a população, com o povo mesmo de São Félix, com quem conversava com as pessoas na rua, né? Era assim, os papos muito rápidos, mas evidentemente era a oportunidade de conversar com as pessoas. Bem perto daqui está justamente o lugar onde eu estava morando. Eu estou aqui agora no portão da casa, de uma das casas, e nós alugamos aqui quando eu me mudei definitivamente para a região. Aqui atrás de mim ficava a segunda edição do restaurante Ferroviário, o famoso restaurante aqui cuja primeira edição fica ali no final dessa rua. Ele era, na verdade, o restaurante do Sindicato dos Ferroviários de São Félix. E aqui, nesse casarão, a gente criou, quando a gente mudou-se para cá, o tic-tac. A gente tinha uma ideia de fazer daqui uma espécie de escritório, enquanto a gente moraria em outro lugar. Depois eu vou mostrar aqui. Mais ou menos um mês depois da gente ter começado a montar, constatamos que o forro do piso estava infestado de cupins, que roeram alguns dos meus livros sobre surrealismo. Nada que fosse assim tão difícil, né? Hoje aqui funciona um outro restaurante, mas aqui era o restaurante também conhecido como Restaurante da Edna, que hoje é o restaurante Sol e Lua em Cachoeira, ela se mudou para lá. E aqui, então, foi onde chegou um belo dia de 2017, na verdade, final de novembro de 2017, a nossa mudança, um caminhão enorme que parou bem aqui na frente, né? E eu recebi essa mudança num dia que eu tive uma dor de dente miserável. Eu fiz a mudança inteira com dor de dente. Mas teve alguns episódios curiosos, por exemplo. O cara que trouxe e que dirigiu o caminhão contratou aqui mesmo um ajudante, porque a mudança era grande. Tem muitas caixas, eram caixas de livro, muito pesadas. E aí o cara que estava carregando as caixas perguntou assim: o que é isso aqui que pesa pra caramba? Eu falei: é livro. Lembrei imediatamente, mas não falei, de uma história do Conde de Lautréamont, que quando chegou com a sua mudança de volta de Paris para aqui na América do Sul, não sei. Também perguntaram, naquela época muito pior, né? Porque eram uns baús cheios de livros, e ele disse assim: isso aí são livros, a coisa mais pesada do mundo. Um desses é suficiente para esmagá-lo como a um mosquito. Era mais ou menos isso, né? Não era tão pesado assim, mas enfim. Aí esse rapaz mesmo disse assim: mas por que você quer com tanto livro? Você vai criar aqui, vai abrir uma escola aqui? Era quase isso, né? Eu estava transferindo toda a minha biblioteca. Vou voltar a esse assunto depois. Eu disse que eu fui morar ali no Buena Vida e depois mostrei também o lugar onde chegou minha mudança. Mas antes de receber a mudança lá e de fundar o Tic Tac, depois do Buena Vida eu vim morar nesse lugar aqui, que era a casa da Rosângela, que hoje já não vive mais aqui em São Félix, uma grande amiga que me hospedou, de quem eu aluguei esse lugar por um ano mais ou menos. Era perto daqui que a gente tinha a ideia também de alugar uma casa, porque essas casas estão aqui, não dá para perceber, mas elas ficam na beira do rio. Mas, infelizmente, isso não se concretizou. Desse modo, então, a gente parte, e encerrando aqui, a gente parte para o capítulo de Cachoeira. Eu achei que ficou faltando alguma coisa, que era o encerramento do vídeo, então resolvi fazer esse encerramento aqui no antigo ferroviário. Quando o pessoal vem a Cachoeira, que me pergunta onde é que é um lugar legal para almoçar, eu sempre recomendo aqui na Ed. Hoje se chama restaurante Sol e Lua. Eu estou aqui
desse curso que eu adoro, e resolvi fazer esse vídeo antes de começar aqui, para dizer para vocês, agradecer esse programa e pedir para vocês se inscreverem no canal, clicar no sininho para pedir as notificações, né? E se vier a cachoeira, dê uma provada no Sol e Lua, tá bom? Um abraço para todos e até o próximo programa.